pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e sejam bem-vindos. Este é o canal das Garotas Entre Livros. E hoje é dia de dicas da Bá. Quanto tempo eu não dou uma dica aqui neste canal, hein, gente? Apesar da gente ter uma playlist enorme de dicas, hein? Vou deixar linkado aqui em cima para vocês irem lá conferir, porque tem muita dica de tudo quanto é tipo de literatura por aqui. Beleza? Mas hoje eu vou atender o pedido de uma das nossas inscritas aqui no canal. Ela pediu para fazer um vídeo especificamente sobre romances emocionantes. Então, vamos lá, gente. Primeiro, a emoção é um negócio muito relativo, né? Assim, o que toca uma pessoa pode não tocar outra. Mas vai dentro dos meus critérios, o que eu acho muito emocionante, o que pega você. E todos esses livros que eu tô citando aqui foram livros que me pegaram e me emocionaram de algum tipo, de alguma forma, né? Então eu vou para as indicações. Bora lá? Primeiro livro que eu quero indicar é o 3 Metros Acima do Céu, do Federico Motta. Esse livro, ele é um romance italiano, ele é um jovem adulto, ele conta a história da Babi e do Step. Eu lembro que eu li esse livro, eu era uma jovem... Eu ainda sou jovem adulta, né? A verdade é essa. Mas assim, eu me sinto uma jovem. Eu sou uma jovem. Enfim... eu lembro que eu tinha, acho que 18 anos quando eu li esse livro pela primeira vez. E ele me pegou de um jeito, sabe? Assim, eu tenho até vontade de reler, porque tem mais livros dentro dessa série. Eu só li o primeiro mesmo, porque foi sinistro, assim. O nível de emoção que ele me gerou na época. A prosa do Federico é muito bonita. Tem inclusive filme dele, enfim, desse livro. É muito bonito. E eles são personagens muito problemáticos, né? Eles, assim, estão vivendo a flor da juventude. Então, eles são... a vida é um desafio, né? Pra eles. Então, eles vão viver coisas, assim... que só se vive quando você é muito jovem. Emoções muito intensas. O primeiro amor. De se jogar, assim, de uma forma muito... calorosa naquele sentimento que tá nascendo, sabe? Então eles vão se jogar de corpo e alma nesse relacionamento, mas é um relacionamento muito conturbado. A Babi e o Step, eles vivem eles têm em diferentes níveis sociais. Tinha fugido a palavra, mas é essa. Eles são de níveis sociais completamente diferentes. Então isso vai acabar causando conflito. O Step é um cara que vive metido em confusões, né? Ele é tipo um bad boy, assim, da área, né? E a Babi, ela é a mocinha certinha, entre aspas, né? Mas ela vai se jogar nessa aventura com esse cara. E eles vão viver esse primeiro amor, esse primeiro sentimento real, né? Que nasce entre eles. É um livro muito bonito, é muito emocionante. Vai te fazer passar raiva, já logo aviso, tá? Se você for ler, vai te fazer passar raiva. Eu passei muita raiva, mas vale a pena. São sentimentos que vale a pena serem sentidos. Clichê essa frase, né? O segundo livro é o Cartas para Molly, da Devney Perry. Esse livro, ele é um segundo de uma duologia, né? O primeiro acho que é a lista de aniversário. E o segundo é Cartas para Molly. Eu li tudo ao contrário. Eu li o Cartas para Molly primeiro e depois eu li a lista de aniversário. Que bom que eu fiz isso, porque o Cartas para Molly é muito melhor do que o outro, do que o primeiro. Mas o que acontece aqui, gente? É um livro sobre segunda chance. Esse casal, eles estão divorciados, né? Então... já estão assim, estabelecidos, sabe? Cada um tá vivendo a própria vida, eles têm 2 filhos juntos, mas cada um tá vivendo a própria vida. E essas cartas começam a surgir, assim, ser entregues pra ela do nada, sabe? E mês a mês cada carta vai sendo enviada pra ela. E cartas que ela tinha e cartas que ela nunca recebeu, coisas que ela nunca leu, né? Porque o Finn ele escrevia e acabou não mandando pra ela. E aí a gente fica se perguntando, a primeira coisa que ela se pergunta é: foi você que me enviou essa carta? De onde que ela veio? Por que tá chegando isso agora? E não é ele que tá enviando. Então a gente fica com aquela coisa assim: o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? E a gente percebe também
que esse relacionamento ainda tem muita coisa que ficou mal resolvida, né? Então, essas cartas também vão ajudá-los a resolver muitas coisas. É um romance sobre segunda chance, muito bonito, gente. Não tem outras palavras para dizer. É lindo. Eu releria esse livro, acho que várias vezes, porque ele é muito bonito mesmo. O terceiro livro é o From Sam and Ash, da Amy Harmon. É um livro sobre Segunda Guerra Mundial. Esse livro, gente, ele é de uma primorosidade, sabe? Uma coisa assim tão bonita. A Amy, ela tem o dom das palavras, né? Ela tem o dom, assim, pra te encantar. Ela escreve livros contemporâneos, mas também escreve romances históricos, e é o caso de From Sam and Ash. E eu não sei nem se já tem publicado aqui no Brasil. Quem publica ela aqui é a Verus, né? Não tenho certeza se eles trouxeram esse livro, mas eu vou pesquisar. E se tiver, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. O que vai acontecer nessa história? Eles foram criados juntos, esses dois, né? O casal principal, eles foram criados juntos quando eles eram ali crianças, né? Ele era neto, acho que neto dos empregados do cara, né? Do pai da mocinha. Então, ele é italiano, eles são italianos, eles moram na Itália e a família dela é judia. Então, vem a Segunda Guerra, começa a perseguição aos judeus e tudo mais, né? Toda uma tragédia mundial que acontece naquele período, e ele se torna um padre. E ele é um padre que ajuda aos judeus a fugirem, a se esconderem, a saírem da Itália e tentarem uma nova vida, conseguir passaporte, identidade nova, né? Ele esconde as pessoas, e ele sempre foi muito apaixonado por ela e vice-versa, né? Só que ele também entende que ele tem um chamado de vida, né? Que é o ministério, né? Que é se tornar um homem de Deus, né? Então é isso que ele vai viver, né? E assim, gente, é uma história muito bonita mesmo, que vai te deixar assim com o coração na mão. E é um romance que te deixa também com o coração na mão, é muito bonito. Tudo começa com uma história de amizade, vai se desenvolvendo para um amor intenso demais. Então, enfim, leio, só leio. O quarto livro, são 7, tá? São 7 indicações. É esse daqui, ó, Pachinko, que é da Mindy Lee. É um romance coreano. Se eu não me engano, ele foi traduzido diretamente do coreano. Tem até não sei se é isso mesmo, mas enfim, é um romance, gente, que é um romance geracional, né? A gente vai passar por diversas gerações, vai mostrar aqui a divisão das Coreias, a guerra na Coreia, a invasão dos japoneses, né? Tem até uma série na Apple que eu ainda não assisti, que inclusive é com um dos meus primeiros opás da vida, o Lee Min-ho, e todo mundo fala muito bem da série, ainda não vi. Mas ele faz um dos personagens que eu não gosto, enfim. Mas aqui o que vai acontecer? Esse livro vai contar essas gerações sendo passadas, né? Essa família que vive lá na ilha deles, né? Na cidadezinha deles, muito pobre, que passa por muitas dificuldades. E aí vai se desenvolvendo, né, a história dos avós, na verdade dos bisavós, da avó, dos filhos e assim por diante dos netos, até se desenvolver a chegar mais ou menos num período mais atual. É muito bonito, gente, é muito bonito mesmo. Eles migram durante um tempo para o Japão também. Vai falar sobre o preconceito, sobre como eles são recebidos e são tratados. Cara, é um negócio assim que... É um livro, eu lembro que eu li ele com Michelle, e foi um livro que pegou a gente de um jeito, sabe? E essas histórias que eu acredito que emocionam mais a gente. Eu gosto muito de livros que contam histórias de família e que vão passando por gerações. Inclusive, eu acabei de terminar um que é dentro desse nicho também, os 100 anos de solidão, né? A gente vai acompanhando as gerações ali. E aqui a gente vai vendo essa evolução dessa família, de extremamente pobre a uma família muito rica e poderosa, né? Que acaba ganhando muito dinheiro com isso daqui, Pachinko, que é um jogo, né?
enfim, mas a gente vai vendo as coisas acontecendo aqui, a gente vai tanto se emocionando com o que acontece naquele período e prevendo as tragédias e coisas boas que vão acontecer futuramente. É um livro lindo, gente. Lindo. Ele tem, sei lá quantas páginas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mais de 500 páginas, poderia ter 1000 e eu leria feliz, porque vale muito a pena, gente. É maravilhoso. O próximo é A Lista, da Cecily Ahern. Também eu gosto muito desse livro porque eu acho que ele fala de pessoas comuns, sabe? Da vida cotidiana. Ela consegue aqui, a Cecília, consegue transformar o comum em algo extraordinário. Qual é a história desse livro? Eu já indiquei ele algumas vezes aqui no canal também. A mocinha, ela tem uma mentora, ela é uma jornalista e ela tá passando assim por uma espécie de bloqueio na escrita, problemas, né, na vida dela profissional. E aí ela tem uma mentora que foi a pessoa que deu as primeiras oportunidades, foi a grande professora da vida dela. E essa mulher, ela acaba de falecer. E ela é muito importante para ela. E ela descobre que essa mentora dela estava com uma matéria, né, em produção. O marido dessa mulher fala com ela, né? E ela decide honrar o legado dela, finalizando esse processo, né? Só que o que era isso? Qual era o trabalho? O que ela ia fazer? Qual era a próxima grande matéria que essa mulher ia escrever? Ela não tem muitas pistas. A única coisa que ela tem é uma lista de nomes. Então ela vai atrás dessas pessoas que estão inscritas nessa lista, né? E ela vai tentar descobrir o que une cada uma delas, né? Quais são as suas histórias e por que elas estão ali naquela lista. A mentora dela é uma mulher muito premiada, então ela pensa, ela teve uma ideia genial, que não pode ficar só no papel, precisa ganhar vida, né? E ela vai ser a responsável por dar vida a esse último trabalho. Só que ela não sabe muito bem por onde ir. Então ela começa a ir atrás de cada uma dessas pessoas que estão nessa lista, né? Inclusive os nomes delas estão aqui na capa do livro, para entender qual é a história que ela vai contar. E quando ela descobre qual é a história, gente, é muito emocionante. Porque assim, não é algo talvez assim que a gente espere, ah, meu Deus, aquilo dali é grandioso, é absurdo, não sei o que, não sei o que lá, não. Mas é o que eu falei logo no início, né? Transformar as coisas comuns em extraordinárias. E é isso que esse livro faz, e por isso ele é tão emocionante, na minha opinião. Sexta indicação é o livro Glória da Manhã, da Laville Spencer. Gente, isso daqui é um livro que eu também, assim, eu comecei a ler esperando nada, sabe? Não tava dando nada pelo livro, eu só achei a capa bonita, eu gostei da sinopse, eu falei assim, vou ler esse livro aqui. Sabe quando você não dá nada pelo livro, mas ele te entrega tudo e mais um pouco? É esse livro, Glória da Manhã é esse livro. Ele vai contar a história desse casal, né? Eles vão acabar se casando através de um casamento arranjado. E, assim, ela basicamente contrata o marido, que era muito comum naquele período, né? O marido dela faleceu, ela tá grávida do terceiro filho, ela tem uma fazenda que ela não dá conta de cuidar. Então ela precisa de alguém, ela precisa de um homem, né? Lembrando que a gente tá falando de 1930 e pouco, tá, gente? Então ela precisa de alguém que a ajude, que esteja ali com ela, né? E ela vai acabar encontrando esse cara, que ele vai atender ao anúncio dela, né? Ele chega na cidade, ele é um ex-presidiário, foi preso por assassinato e ele foi libertado e agora ele tá procurando se restabelecer, né? E tem muita nuance nesse livro, gente. São muitas nuances dentro dessa história. É aquilo assim, ao primeiro olhar você espera uma coisa. E quando você começa a ler, você percebe que é outra completamente diferente. E essa mulher, essa Laville Spencer, ela conta a história de uma tal forma, com tanto cuidado, que te deixa com as emoções à flor da pele. É um livro muito bonito, é mais do que um romance romântico. Uma história de vida, né? Sobre você acreditar, é sobre você dar uma segunda chance e você querer reescrever a sua própria história. Então, indico demais. Glória da Manhã é um livro assim que entrou pra minha lista de livros favoritos da vida. Eu sempre indico ele, eu acho que ele é um livro
maravilhoso que todo mundo deveria ler. E por último, eu vou indicar Véspera, da Carla Madeira, um romance nacional, que a Carla acabou ficando bem popular, né, por causa dos títulos dela, que vieram assim com força total nos últimos anos, e acabou também ficando bem polêmico, né. Só que assim, eu acho que, deixando polêmicas à parte, porque cada um pode criticar o livro e achar bom, ou achar ruim, ou achar isso, aquilo, outro, tá tudo bem, gente. A gente tá aqui pra isso, pra achar bom ou pra achar ruim, e indicar aquilo que a gente acha bom. Se as pessoas concordarem com a nossa opinião, elas também vão ler. Se elas discordarem, elas não lerão. Então tá tudo bem, né? E os escritores estão aí pra escrever, para lançar pro mundo algo que eles acreditam, né? E nós vamos receber ou não. Vida que segue. Em Véspera acontece tanta coisa, mas tanta coisa. É um livro que é contado em 2 tempos, né? No presente e no passado. A gente vai ter a história dos irmãos Caim e Abel, que é o que vai carregar toda a história, né? Esses 2 irmãos que por uma sandice do pai colocam o nome dos gêmeos, né? De Caim e Abel, talvez os piores nomes que poderia se colocar numa dupla de gêmeos, né? Irmãos gêmeos. Vide a história de Caim e Abel, mas eles vão crescer, né, com uma identidade meio trocada, e depois eles vão ganhando personalidade própria, e o Caim é de uma determinada forma, o Abel é de outra, e eles vão ser bem, ao mesmo tempo, problemáticos e muito bons, né? Assim, é complicada a situação deles. Enfim, eu não quero contar muito sobre as histórias deles, não, mas é um livro que deixa a gente assim com uma vontade de continuar lendo, né? Deixa a gente angustiado. A melhor palavra é essa. A gente fica com o coração angustiado enquanto a gente vai lendo esse livro. Então ele emociona, não totalmente de forma positiva. E assim, gente, nem sempre todos os livros vão gerar sentimentos positivos, mas eles vão gerar em algum momento, até esses livros que geram sentimentos angustiantes e tudo mais, se não é algo tão positivo assim, eles fica algo na gente que fica de lição, né? Então, e enquanto a gente tá vendo ali Caim e Abel crescendo, a gente vai ter também no presente uma situação bem ruim, né? A mãe tem a mãe, que eu não vou dizer quem é, mas o filho dela desaparece e ela tá em desespero. O que ela vai fazer agora? Meu filho desapareceu, sumiu, o que eu faço? E ela vai atrás da criança e não consegue encontrar. Então, ao longo de todo o livro, a gente vai ter esses capítulos sendo divididos, né? No passado, a gente vai ter ali Caim e Abel crescendo, sua família, tudo acontecendo, eles se tornando adultos, se casando e, enfim, o relacionamento com os pais, o relacionamento um com o outro, principalmente, até chegar em paralelo nós teremos a história dessa mulher que tá ali com o filho e tem obviamente uma ligação com essa família também. Então é angustiante, gente, esse livro, mas vale muito a pena ler. Vale muito a pena ler. Eu indico demais a leitura. E essas são as minhas 7 indicações de romances emocionantes. Eu acho que todos eles, assim, gente, são 5 estrelas. Eu não consigo lembrar aqui de um que seja menos do que 5 estrelas. Mas eu vou deixar a resenha deles lá do blog. Se tiver aqui no canal também vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? Mas tem resenha, tenho certeza que para todos eles tem resenha escrita lá no blog. Talvez só de 3 metros acima do céu que não tenha, porque eu li, eu acho que nem blog eu tinha na época. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês anotem essas dicas e coloquem nas listas de próximas leituras de vocês aí, para vocês estarem lendo e comentando comigo a opinião de vocês. E não deixa de me dizer pelo menos um livro emocionante que você leu recentemente ou que tenha lido um pouco mais atrás, mas que você carrega com você até hoje. Deixa aí nos comentários, beleza? Vou deixar o link de compra também de cada um dos livros. Você querendo comprar qualquer um deles, é só você clicar no link da Amazon que vai te direcionar lá para o site e
você comprando esse ou qualquer outro item no site através do link, é bom pra gente ajudar na manutenção do canal e do blog. Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui, lembrando a todo mundo que ainda não é inscrito para se inscrever lá no canal, aqui no canal, e visitar lá o blog também, certo? Ativa as notificações clicando no sininho, meu povo. Até muito em breve. Beijinhos e tchau, tchau.